A paz do Senhor Jesus. Vamos seguir a nosso devocional no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. O texto bíblico lê-se da seguinte maneira: E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pois bem, nesta passagem bíblica, eu encontro dois focos. O primeiro é na pessoa de Levi, que aceitou o chamado de Jesus para segui-lo e deixou uma profissão lucrativa. O segundo foco, e aonde eu gostaria de me deter, foi na resposta de Jesus aos críticos de algo que ele fez nesta situação. Qual foi ela? Levi, em aceitar o chamado de Jesus, o convidou para sua casa. Ora, como nós lemos no texto bíblico, Levi, ele era um publicano, como nós lembramos da história de Zaqueu, um outro publicano na Bíblia. Estas pessoas eram nativos entre o povo judeu, portanto, de fé judaica, povo israelita, mas que eram fiéis, ou seja, serviam diretamente ao governo romano através da coleta dos impostos. E muitos deles, se não a maioria, se não todos, não temos este entendimento por completo, faziam, para além das cobranças daquilo que o governo pedia, tomavam proveito para tirarem algo para si mesmos. Portanto, eram pessoas, como o próprio Zaqueu confessou, que roubava do seu próprio povo. Mas mesmo que eles não roubassem, o fato é de que eles não eram fiéis à sua nação. Eles faziam mal às pessoas da sua nação e eram subservientes a nível de trabalhadores para os romanos. Portanto, as pessoas da nação judaica o tinham como os piores dos pecadores. Por quê? Porque eles eram traidores de Deus, no sentido de roubar, de fazer o mal, de comungar com os pagãos romanos. E eles eram traidores do seu próprio povo, da nação de Israel, também ajudando os romanos a lhes fazerem mal. Portanto, quando Jesus aceita um convite de Mateus, de Levi, e vai para sua casa, para piorar a situação, nesta reunião que Levi chamou, os seus amigos eram todos, como a gente diz na nossa palavra, da mesma raça, não é? Eram pessoas que também eram publicanos e pecadores. Mas, para surpresa de todos, Jesus entrou na casa. Para surpresa de todos, Jesus estava no meio deles. E quando aqueles líderes da religião questionaram aos discípulos e a Jesus por que é que ele se sentava para comer e beber com publicanos e outros pecadores, pessoas que claramente obravam coisas erradas de acordo com a lei, Jesus dá uma resposta simples, mas muito direta, que eu tomei para mim como aprendizado neste dia. Qual é, irmã? É que o evangelho é para os pecadores. Se alguém se entende bom ou justo, como eram os casos dos fariseus e outros doutores da lei, que se entendiam bons, mesmo que, eu vou lembrar com você, naquele episódio da mulher adúltera, você lembra disso? Que Jesus os colocou numa situação complicada, dizendo: se você não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra.
Significa que nem eles mesmos se encontravam em perfeita justiça diante da lei de Deus. No entanto, aqui Jesus diz que o médico não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E logo depois ele não deixou numa colocação de narrativa, poética, nem nada. Ele falou claramente, eu não vim chamar os justos, ou seja, o evangelho não é para os justos, mas sim para os pecadores, para o arrependimento. E hoje nós não temos na nossa realidade semelhança aos publicanos, enfim, em parte sim ou não, mas quem seriam os pecadores aqui em este evangelho de hoje? Será que você pode visualizar diante de você? Será que eu posso ver diante de mim este mundo em pecado e entender que o evangelho de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a verdade, a luz, é para eles. E parece paradoxal, porque seria muito mais própria, muito mais próxima daqueles que já estão tentando fazer o bem, caminhando em uma certa justiça. Talvez sejam amigos da palavra de Deus. Então a mensagem de que o evangelho é para os ímpios, inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz, que nós éramos antes de termos sido alcançados. Pagãos, que é isso? Adoradores de outros deuses e pecadores em geral. Mas a mensagem do evangelho é para eles, e nós, como igreja, vamos a eles e passar entre eles com esta palavra, não para influenciar, não para comungar espiritualmente com eles, mas para, como disse Jesus, chamá-los ao arrependimento. A igreja não é chamada, neste sentido aqui, para influenciar ou para comungar espiritualmente. E esta realidade espiritual é muito clara quando a Bíblia separa ou nos faz entender as coisas espirituais como luz e trevas, que não se misturam. Então, quando nós olhamos para o mundo, é muito fácil, e nós temos sido levados a este engano, volto a dizer, a este engano, de que a igreja de Jesus, a igreja evangélica, o povo que leva esta palavra e tem a fé em Jesus, salvos, vão influenciar o mundo. O mundo não é influenciável, porque o mundo jaz no maligno. Estas realidades não são aquilo que se vende hoje no mercado evangélico. No entanto, é aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Jesus não foi no meio dos publicanos e dos pecadores influenciá-lo, porque o texto bíblico é bem claro. Ele disse, eu não vim para os justos, e eu posso dizer agora eu estou dizendo, nem os meios justos. Amém? Eu não estou no meio deles para influenciá-los. Eu não estou comungando espiritualmente. Por que eu digo isso? Porque a palavra bíblica é clara. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, qual é o trabalho de Jesus no meio daqueles homens? Chamá-los ao arrependimento. Como é que você chama alguém ao arrependimento? Somente fazendo esta pessoa entender de que precisa se arrepender, de que está em pecado, de que está em desobediência contra Deus, e de que existe uma consequência para essa desobediência, e de que há um caminho de luz, esta realidade espiritual de luz e trevas. Agora, quando alguém se arrepende, quando alguém se entrega à verdade, então este evangelho, ele causa transformação. E no texto adiante destas santas palavras, Paulo nos explica que nós somos transportados de um reino para outro reino. Espiritualmente é um transporte profundo, é uma transformação de essência, de trevas para a luz. Então nós não somos chamados para influenciar, porque o mundo jamais será influenciado pela igreja. Não sejamos enganados. Pode até aparentar, mas esta piedade do mundo não é a piedade da palavra. Ela não é calcada no mesmo espírito nem na mesma verdade, até porque só há uma verdade, e a verdade é o evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Jesus. Então, neste dia,
eu me lembro por estas palavras de Jesus, de que nós somos chamados para estar no meio do mundo. Quiséramos, depois de aceitarmos a Jesus, já irmos embora com Ele, para jamais sermos tentados e sofrermos tanto que sofremos aqui. Mas o Senhor permite, como Ele orou em João capítulo 17, que nós estivéssemos ainda neste mundo. Mas Jesus, quando esteve aqui, Ele esteve no meio dos pecadores. Nós não somos chamados para estar apartados. A comunhão, sim, como em Atos 2, é com os santos. Mas enquanto nós comungamos espiritualmente com os santos, com os crentes, nós estamos no mundo, aleluia, convivendo, trabalhando, e temos o objetivo, ao entrarmos no meio, estarmos juntos com as pessoas do mundo, de trazê-los ao arrependimento. Que essa verdade calque em nosso coração cada dia, que estivermos com aqueles que estão ainda presos pelo inimigo na sua vida de pecado. Que nós não possamos fechar os nossos corações, mas pedir a Deus sabedoria, graça, para pregarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho e sermos luz. E entendemos que não é o caso de influenciar, mas sim de falar a verdade da palavra, porque a palavra é o Espírito através dela que vai convencer, e a palavra e esta conversão que trará uma transformação, a qual, pela graça de Deus, eu e você já temos experimentados. Que Deus abençoe a você na sua vida, no seu caminhar neste dia, para a glória do seu santo e eterno nome, e que a verdade da palavra de Deus sempre seja luz e guia para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.